Os holofotes estão todos voltados ao nosso país. Os olhos internacionais e das pessoas aqui do nosso país estão todos voltados a este mega evento, que trata-se do maior evento de entretenimento e diversão do mundo, chamado a Copa. Até o dia 13 de julho, dia em que ocorrerá a final no estado do Maracanã, ou seja, durante esse período de 31 dias, 64 jogos serão realizados em 12 cidades sedes já definidas. E com certeza, a estatística que se tem é de que a metade da população da Terra, ou seja, algo ao redor de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, assistirão por algum dos canais de televisão estes jogos. E ainda outros, algo ao redor de 3 milhões e 700 mil pessoas assistirão os jogos nos estádios. Eu trouxe aqui como roteiro para esta palestra 5 grandes tópicos, sendo o primeiro, cenário do futebol mundial e brasileiro. Como que está o cenário atual destas 31 seleções, principalmente, que estão vindo para a Copa do Mundo aqui no nosso país? Traçando um paralelo, como que está o futebol nacional? O nosso futebol brasileiro em relação a estas 31 seleções que diretamente serão nossas concorrentes. Quais são as marcas das Copas recentes? A de 2010 da África, a de 2006 da Alemanha. Aliás, qual será a marca da Copa no Brasil em 2014? O terceiro tópico no nosso roteiro trata diretamente sobre a Copa do Mundo no Brasil, os impactos e oportunidades, e finalmente falaremos sobre desafios e o grande legado deste mega evento Copa do Mundo. É interessante como um evento como a Copa do Mundo, o futebol em si, como ele atrai pessoas. E nesse sentido, o órgão maior do futebol mundial, a FIFA, ela realiza de 2 em 2 anos uma pesquisa e que recentemente, há 2 meses atrás, foi publicada junto a 15 países, que reúne 1,53 bilhões de pessoas. São interessantes os dados que foram colhidos. Como, por exemplo, 64% das pessoas pesquisadas são fãs da Copa do Mundo. 61% são fãs de esportes. E 46% são fãs do futebol. O presidente Joseph Blatter, já em 2003, numa das viagens na época do nosso presidente Lula, confidenciava a ele de que possivelmente em 2014 a Copa do Mundo ocorreria em um dos países da América do Sul, sendo forte candidato o Brasil. De 2003 até 2007, portanto, nesse período de 4 anos, o que foi realizado em termos de planejamento, em termos de estratégia, em termos de uma integração setor público com setor privado, o que foi feito em prol da organização da Copa do Mundo? Pelo que se sabe, muito pouco. Afora isso, de 2007 até 2009, nós levamos 2 anos preciosos na definição das cidades sedes. Nós queríamos, desde o princípio, 12 cidades sedes para a realização dos 64 jogos. Aliás, a Copa de 1950, ela foi realizada na metade dos estádios e cidades sedes que nós teremos agora em 2014, que são 12. De 2009 até 2011, mais 2 anos definindo formatos de licitação de toda a infraestrutura e principalmente os estádios, que foram praticamente todos eles erguidos novos ou reformados, a partir de 2011, conforme o próprio secretário Jeremy da FIFA, na época, falou, e nós ficamos aqui bastante chateados, né, presidente Dilma, enfim, as coisas começaram a andar na base da pressão. E aí aqui se pergunta, qual será a marca da Copa no Brasil? Será o famoso jeitinho brasileiro? Será de que no fim tudo dá certo? Será de que
nós somos pentacampeões e podemos tudo? A partir de agora, a preocupação passa a ser para que toda a infraestrutura fique pronta em termos de estádio, hotelaria, transporte, enfim, que possamos receber todas estas milhares de pessoas, tanto turistas quanto de circulação interna em nosso país, junto às cidades sedes onde ocorrerão os jogos. Os impactos e as oportunidades deste mega evento, Copa, aqui no Brasil, são muitas. Foi estabelecido pelo governo federal, no orçamento da União, uma matriz de responsabilidade inicial para a Copa do Mundo de 25 bilhões de reais. E o que se vê é que em estádios nós já gastamos 8 bilhões de reais, é o valor na verdade mais considerável, juntamente com a infraestrutura da hotelaria, de transportes, enfim, já passamos a matriz de 25 bilhões, já estamos algo ao redor de 32 bilhões de reais. Devemos chegar aos 35 bilhões de reais até a conclusão das obras, se é que todas ficarão prontas, possivelmente não, ficarão relegadas algumas obras para as Olimpíadas, que serão em 2016, pela questão de falta de tempo. Tem uma estatística interessante que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, na questão dos 12 estádios. O público total comporta 685.200 espectadores, que se nós dividirmos pelos 12 estádios, nós teremos um público médio de 57.100 espectadores. Muito longe do país, que não é o país do futebol, mas é do basquetebol, Estados Unidos, na Copa de 94, que teve um público médio jogo de 69 mil espectadores, ou seja, dificilmente, praticamente impossível nós batermos este recorde. E se nós pegarmos os 64 jogos que serão realizados e multiplicarmos pela capacidade plena total de cada estádio, 57.100 espectadores, nós alcançaremos o máximo de público de 3.654.000 espectadores. E se dividirmos os 64 jogos pelos 8 bilhões até aqui investidos nos 12 estádios, nós teremos aí um custo-benefício jogo de 125 milhões de reais. Certamente destes 12 estádios nós teremos alguns elefantes brancos, como já aconteceu na Copa de 2010. Aliás, a África conta com 9 elefantes brancos de 10 estádios construídos. Certamente aqui dos 12 nós teremos 4 a 5 estádios elefantes, que claro, serão elefantes para efeito de jogos de futebol, mas poderão ser utilizados para shows e outros atrativos. Agora vejam os impactos que o mega evento como Copa do Mundo traz a um país, os reflexos imediatos que nós teremos aqui no Brasil em 2014 e seguintes. Teremos um incremento no nosso PIB, Produto Interno Bruto, até 2019, ou seja, os próximos 6 anos, na ordem de 183,2 bilhões de reais, 0,4% no nosso PIB. Está previsto um valor de 9,4 bilhões de recursos, de receitas provenientes de turistas que virão até o nosso país, que acompanharão certamente as suas seleções e irão querer conhecer tudo que nós temos de bom aqui no nosso país. Está previsto aí uma movimentação de pessoas internas, algo ao redor de 3 milhões de brasileiros, saindo de suas cidades, de seus estados para outras cidades e estados para acompanharem os jogos da seleção e de outros selecionados. Assim como também nós estamos esperando algo ao redor de 600 a 700 mil pessoas turistas vindo de outros países. O interessante é que nós teremos a geração de 381 mil empregos temporários, que na verdade já esses empregos eles vêm gerando desde o anúncio da sede da Copa no Brasil em 2007 e claro, hoje está no auge, né? Mas é um número extremamente significante. Assim como empregos fixos que nós geraremos, algo ao redor de 332 mil. Se nós considerarmos de que
A FIFA, no ano de 2012, teve uma receita total dos seus 207 países associados de 250 bilhões de dólares, e nós, o Brasil, contribuímos no mesmo período com 12 bilhões de reais, ou seja, 5% do total da receita gerada pela FIFA. É muito pouco, é muito pouco. E estes 12 bilhões de reais no nosso país, gerados pelo futebol, eles são acompanhados diretamente por apenas 300 mil empregos. Espera-se que a partir da Copa nós possamos passar da receita de 12 bilhões para algo ao redor de 62 bilhões. Claro que isto dentro dos próximos 6 anos, gradativamente. E possamos passar dos atuais níveis de 300 mil empregos para 2 milhões de empregos. Afora isto, nós teremos investimentos na ordem de 33 bilhões voltados à infraestrutura como estádios, que já mencionamos, aeroportos, hotelaria, transporte, saúde, educação, segurança e outros mais. Nós teremos, por exemplo, de toda a matriz, de toda a planta de investimentos da Copa, nós teremos um incremento de arrecadação tributária para o governo federal, estadual e municipais na ordem de 15 bilhões de reais. Dizem que a Copa do Mundo é igual a sexo de inglês. Ocorre de 4 em 4 anos o evento e que no final o resultado nem sempre é o esperado. Além dos desafios que uma Copa do Mundo impõe a um país, os que eu mencionei aqui como governança, planejamento, estratégia, trabalho integrado entre os setores privado e público, as oportunidades são inúmeras. Vejamos, a grande oportunidade da Copa está realmente voltada a uma profunda transformação do futebol brasileiro. E aí, o recado é para o órgão maior do futebol nacional, CBF. Tem a grande oportunidade de implementar um modelo de gestão profissional dentro da estrutura da confederação, que isto sirva como modelo para as 27 federações e para os 783 clubes de futebol profissionais que nós temos no nosso país, sendo que destes apenas 100 clubes participam dos campeonatos nacionais séries A, B, C e D. Então é o momento de nós transformarmos a receita de 12 para 62 bilhões a partir da revisão do modelo de negócio, do modelo de gestão profissional no futebol brasileiro. É este, aliás, além de oportunidade, o grande legado, no meu entender, da Copa no Brasil. A transformação e de forma profunda do futebol brasileiro. Está aí o bom senso, ou seja, os jogadores de futebol tendo que se unir, se dirigindo à entidade maior CBF para que as coisas aconteçam em termos de calendário, que é ruim. Calendário ruim, nós não teremos qualidade nos jogos. Olha aí o Campeonato Brasileiro em seu final. 1/3 dos plantéis, dos jogadores, dos clubes está no departamento médico. Calendário ruim, qualidade de jogo baixa. Logo, não teremos público. Temos um problema aliado a tudo isso de segurança. Consequência de tudo isto do modelo atual do futebol brasileiro é a insolvência dos clubes, ou seja, passivos enormes que não conseguem arcar. Algo ao redor de 4,4 bilhões de reais de dívida, de endividamento que os 20 principais clubes da Série A possuem aqui no nosso país. O setor público. O setor público tem a grande oportunidade de rever modelos de gestão, de rever formatos
que vinha implementando até aqui nos seus orçamentos públicos e direcionar a partir de um mega evento como a Copa, uma vez que tudo está traçado, tudo foi levantado minuciosamente a partir do projeto apresentado à FIFA, e nós sabemos o que nos falta, em termos de infraestrutura, em termos de, enfim, de inovação e sustentabilidade para que nós possamos crescer cada vez mais e virarmos de 7ª a 6ª potência dentro dos próximos 5, 10 anos, uma 4ª potência mundial. Outra grande oportunidade e legado, eu diria, da Copa está voltada às empresas, ao mundo corporativo. Aproveitar, principalmente dentro das empresas, através da área de RH, e inserir no programa de treinamento e desenvolvimento do seu quadro, dos níveis estratégicos, passando pelo tático até o nível operacional, inserir o tema Copa do Mundo. O quanto que se pode, a partir deste tema, melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade dos serviços, elevar os níveis e patamares do core business. É possível agregar dentro do mix novos produtos a partir do tema Copa. Claro, nós sabemos, como brasileiros, de que existem boas intenções por parte do setor público de trazer um mega evento como a Copa ao nosso país, mas sabidamente, mesmo com 12 cidades sedes, não é possível que 190 milhões de brasileiros possam assistir ao vivo os 64 jogos. Olha a oportunidade, por exemplo, que os prefeitos municipais têm de promoverem dentro das suas respectivas cidades a FanFest, que já é um evento tradicional, consagrado em muitas cidades. Se viu muito isto na Copa da Alemanha. Com certeza a adesão da população das respectivas cidades será elevada, porque todos poderão vivenciar de uma forma real, como se estivessem ali no estádio assistindo o jogo, depois assistir um show com artistas locais. Então é uma oportunidade única. A Copa do Mundo muda a cara do país. Todos são beneficiados, desde que as coisas ocorram de forma planejada.